Olá, começa agora mais um programa Aquicultura. Eu sou o Felipe Gomes e você está no AgroMais, o seu canal da agroinformação. No programa de hoje nós vamos falar sobre os impactos que as mudanças climáticas causam na piscicultura e como amenizar ou até mesmo prevenir as perdas na produção. As exportações da piscicultura brasileira aumentaram 119% nos primeiros três meses desse ano, se comparadas ao primeiro trimestre do ano passado. O valor chegou a 7 milhões de dólares e a tilápia foi a principal espécie exportada, sendo responsável por 97% das vendas e alcançando o valor de 6,8 milhões de dólares. Mas para garantir todo esse volume, o produtor tem que estar atento às mudanças climáticas e se programar. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos hoje a Tarsila Silva. Ela é zootecnista, doutora em saúde animal e também pesquisadora da Embrapa Agropecuária Oeste. Seja muito bem-vinda, Tarsila, e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe. É um prazer estar aqui com você. Que joia. Tarsila, então, para começar, eu queria saber se essas temperaturas, essas alternâncias climáticas, elas são as principais causas nas perdas da piscicultura. Nós costumamos dizer que é um conjunto de fatores, mas os fatores climáticos, o clima, o tempo, ele não é controlado. E isso, quando fogem do controle, é algo que a gente deve se preocupar. Normalmente, se você cuida do que você pode cuidar, o clima você não domina. Então, você tem que ter domínio sobre a sua influência para conseguir conduzir da melhor forma possível a sua produção. Nós temos acompanhado aí o fenômeno Laninha, né, que tem causado grandes prejuízos nas regiões norte e também na nordeste por conta das incidências de chuvas. Então, o que é mais comum acontecer diante desse cenário? Sim, o Laninha, ele tanto influencia nos regimes hídricos, né, nas chuvas, como também nas temperaturas. E isso, assim, quando tem chuva demais, há problema na qualidade de água, a estrutura pode ser rompida em termos de os viveiros, né, as barragens, os tanques-redes, e quando tem chuva de menos também é problema, porque a água que abastece, você está contando com a água que abastece essa produção, e se você tem escassez, tem problemas, porque você já tem uma densidade ajustada, né, a quantidade de peixe que você produz. E quando a gente fala em temperatura também, os extremos são também ruins, porque cada peixe tem uma zona de conforto, um limite mínimo e máximo que eles ficam ali melhores. E se você tem fenômenos extremos como o Laninha, que permite aqui, também aqui mais para o sul, a questão de frio intenso, ondas de calor também intensas, então isso tudo vai influenciar com certeza. A gente tem que estar bem atento a essas mudanças, bem atento ao que vai acontecer para conseguir prevenir, né? Essa alternância de temperatura também, ela não precisa a gente ter uma mudança das estações do inverno, né? Uma temperatura, essa alternância que ocorre durante um dia mesmo, pode já ser prejudicial para a criação da produção da piscicultura, né? Dos peixes. Isso mesmo, Felipe. Os peixes, eles não conseguem manter a temperatura do corpo estável. E o que isso representa? Todas as reações, a digestão, por exemplo, do peixe, ela vai estar alinhada com a temperatura do ambiente, que no caso é a água. Então, toda essa variação, ela vai ocasionar várias mudanças dentro do corpo do animal. A gente tem aí uma amplitude térmica, muitas vezes de 20 graus, essa variação no dia que a gente chama de amplitude térmica, né? Acorda com 10 graus e no meio da tarde está 30. Nós que conseguimos manter essa temperatura já sofremos, né, os impactos dessas mudanças diárias. Os peixes, então, por não se manter constante, todas as reações são afetadas. Imagine só, é um estresse diário, um estresse a cada minuto, então algo que é, digamos, até silencioso, porque muitas vezes você não observa essas mudanças no peixe e ele está ali sofrendo na água.
Eu queria abordar, aproveitando esse gancho, quais são as características de comportamento, as mudanças de comportamento que os peixes apresentam para que o produtor possa perceber ali que ele tem que tomar uma atitude para prevenir, né, que o animal sofra e que também a gente tenha uma perda ali desse animal, uma mortandade desse animal. Em termos de comportamento, eles vão mudar esse hábito alimentar, o apetite, muitas vezes eles param de comer, eles vão ficar mais, assim, com um movimento mais devagar, mais na superfície, ao ponto de você simplesmente bater a mão e eles não apresentarem muitas reações, né? Então, esse é um ponto. A alimentação é o primeiro, né? O apetite é o primeiro. Mas são fatores que dá para perceber que eles já estão com uma mudança ali, que já não estão confortáveis. Falando de alimentação, ainda é um erro muito comum dos piscicultores errarem a mão ali na hora de fornecer a ração para o animal, também na suplementação desse animal. Isso gera problemas? Quais são as consequências de uma suplementação ou de uma ração dada de uma forma desregrada? A ração, como a gente até falou, né? Pensando até na questão de clima, o tempo, o frio, a cada grauzinho ali que muda a temperatura da água, o peixe já vai diminuir o apetite e vai comer menos. E quando a gente fornece, existem tabelas que você fornece a quantidade que o peixe, que aquele lote vai precisar. Então, muitas vezes, se o tratador não estiver muito treinado, ele fornece muito rapidamente e se tem algum tempo mais nublado, essa temperatura já está baixando, ou eles estão com algum problema mesmo de saúde, esse consumo vai ser diminuído e ali você já forneceu e vai ter sobras, né? Então, a gente precisa estar bem alinhado com esse fornecimento, bem cauteloso, quem for fornecer está muito bem treinado para evitar. Vai fornecer, fornece um pouco mais devagar, observa se ele está se alimentando, porque essas sobras, elas são prejudiciais na qualidade da água, que é muito importante para o peixe. Vai ser mais alguma matéria, né, uma matéria orgânica, mais alguma coisa que está ali na água que está modificando essa qualidade. E isso também vai influenciar no peixe. E quando se dá uma ração de qualidade, uma ração que atende todas as exigências dos animais, pensando em frio, algum uso de aditivos, vitaminas, a gente não toma vitamina C para prevenir muitas vezes, né, no inverno, nessas condições de estresse, os animais também, no caso dos peixes, eles também podem ser suplementados com mais alguns componentes, alguns aditivos que vão ajudar ele a enfrentar melhor esses fatores estressantes. E nesse período de clima mais frio, qual que é o manejo correto para esses produtores evitarem esse tipo de problema, né, da suplementação errada ou as consequências desse clima, dessa alternância de clima, desse clima mais frio? Qual que é o manejo correto para que o produtor possa ter uma menor perda e evitar aí prejuízo na sua produção? Bom, primeiro de tudo, a gente já fala em planejamento. Antes de ter uma piscicultura, você precisa saber qual espécie é mais adaptada às suas condições de clima e de suprimento de água, de condições estruturais mesmo, além do mercado, né? Depois é pensar a que estrutura que você tem, a sua estrutura está adequada à sua espécie, você tem uma profundidade adequada, a gente costuma dizer a profundidade, porque o tanque, ele sendo mais profundo, ele permite que tenha um volume de água maior, né, por comprimento e largura, e aí vai ter menos troca de temperatura da superfície. Vai demorar mais para essa amplitude diária de temperatura a afetar a temperatura da água, ela vai mais lentamente sendo modificada e isso vai trazendo mais conforto. Além do que o peixe ele procura o lugar que ele tenha mais conforto ali nesse tanque. Então isso na natureza o peixe ele vai procurar um lugar que vai proporcionar a ele, né, a zona de conforto. Não do tanque, no viveiro, no tanque rede, a gente tem que fornecer. Então a gente tem que pensar nesses dois aspectos principais. Depois é ajustar a densidade adequada para o espaço e a quantidade de água e suprimento de oxigênio que o produtor terá.
pensando em boas práticas de manejo também, ao realizar qualquer atividade de transporte, de biometrias, qualquer acompanhamento que for feito, ele deve ter noção de que da previsão do tempo mesmo. Se vai mudar a temperatura do ar, se vai vir uma frente fria, tem que ter cautela nesse sentido, tem que evitar. Temos vários aspectos, Felipe. Temos também a questão da água. Se tem a água está sobrecarregada, quando chega o inverno já tem um lote mais pronto, mais em crescimento, fase final, ele vai ter uma sobrecarga de matéria orgânica. Então, eu posso pensar, logo tenho mais amplitude, variação de temperatura no dia, vai chegar a frente fria, então eu vou trocar, vou pegar uma parte da minha água, trocar a hora que ela está quente ainda, porque a hora que está com problema, está com doença, tá ruim, no inverno vai e troca a água vem mais fria e aí é mais um problema. Então tem que pensar no equilíbrio dessa temperatura da entrada e do tanque. Eu estou falando em viveiro, né? A questão também das sobras, evitar sobras no fornecimento, aditivos que a gente já falou, todos esses cuidados, a ração de qualidade, eles têm que estar ali bem controlados, porque além disso, né, o monitoramento da qualidade de água que é primordial, porque uma água preparada, ela aí com algumas variáveis controladas, o pH, a alcalinidade, chega no inverno, o peixe não tem mais fatores estressantes, ele vai ter só a temperatura que a gente não controla, né? E então ele consegue ter mais, né, tá mais preparado para enfrentar, e esse é mais um desafio. Agora, quando junta um monte de fatores, quando você me perguntou, né, são as causas, a junção desses fatores vai ocasionar as perdas. Então, você está super preparado, não só no inverno, mas pensar isso até antes, para conseguir passar por esse período que é desafiador. Certo. Bom, eu queria saber também quais são as características ou quais são as doenças que se apresentam durante essa alternância de clima, como você disse agora há pouco, quando os peixes começam a ficar doentes. Quais são essas doenças? A que eles estão sujeitos quando eles sofrem esse tipo de alternância do clima e começam a apresentar essas doenças? O que acontece com eles? Pois é sempre um equilíbrio entre o ambiente, o peixe e o patógeno, né? Como nós, como os peixes, os patógenos, né, que são ali os parasitos, as bactérias, os vírus, eles estão na água. E quando existe esse desequilíbrio do ambiente, o peixe, o patógeno ele vai ser oportunista. O que acontece normalmente? O peixe ele vai ficar mais suscetível, né, o sistema imunológico mais debilitado, vai ser uma porta de entrada para os parasitos. Então, é muito comum ter alguns parasitos típicos de inverno, como o ictio, o psinodium, e isso, o que faz? Eles são ectoparasitas, eles vão ser a porta de entrada para as bactérias. Então, existem vários tipos de bactérias que vão acometer. É uma sucessão, primeiro parasita, depois bactéria, só que normalmente quando você detecta, os animais eles já estão bem acometidos e ocasionando mortes, já quando tem mortes que a gente consegue observar mais que existem esses problemas. E os peixes é bem difícil de se tratar, né? Os peixes, ou você trata a água ou você dá o medicamento via oral por ração. E quando eles estão mais debilitados, eles já não comem. Então, é um pouco mais complicado. Por isso que a palavra sempre é a prevenção, muito mais na piscicultura, com esse ambiente diferente do que a gente é acostumado. Então quer dizer que quando o peixe ele apresenta uma doença, na verdade ele já tem uma seção de doenças que estão vindo por trás ali e que, como você disse agora há pouco, isso acaba levando ele à morte, já que ele não consegue se recuperar da doença, não dá tempo, eu acho que do efeito do remédio ou, ou do medicamento que está sendo aplicado ali para ele se recuperar. É isso, porque normalmente ele já não come, então ele não vai receber o antibiótico, no caso da bactéria, via oral. E quando para fazer o tratamento na água, é muito complexo. E então é um pouco, quando ele chega nesse estágio,
assim, as perdas são mais certas. Agora, quando está no nível ali um pouco anterior do parasito, ainda você consegue, com alguns tratamentos da água, conseguir controlar um pouquinho mais. Mas sempre pensando em dar condições para ele. Se o ambiente já está desequilibrado, o tratamento também não vai ser tão eficiente. Tem que ir alinhando. Se não estiver alinhado, alinhando aos poucos essa qualidade de água. Tá certo. Se por um lado a gente tem um excesso de chuva, por outro lado também a gente tem a escassez, né? Então eu queria saber de você, Tarsila, o que acontece já no outro extremo, quando há um excesso de calor ali no mar, por exemplo, como acontece com o fenômeno El Niño, né? E o que acontece? Quais são as características que afetam esses animais? Pois é. Justamente, existem vários relatos de alguns anos que teve esse fenômeno mais aparente, e os níveis de represas, parques aquícolas sendo diminuídos por conta dessa deficiência hídrica. E quando você fala em tanques-rede, os animais eles precisam, né? Tem um relato de um reservatório de 12 metros diminuir consideravelmente. Quando você está contando com esse reservatório, com várias gaiolas, vários tanques-redes, é bem complicado ter essa escassez de água. No caso também do abastecimento dos próprios viveiros, que dependem também, muitas vezes, de nascentes que secam ou diminuem consideravelmente o seu volume. Isso vai afetar consideravelmente também, porque normalmente é definido um volume de produção pela capacidade do reservatório, pela capacidade de vazão de água dos viveiros, e se você tem um fenômeno que te tira isso, né, do planejamento, ele consequentemente vai influenciar, e é o que a gente um fato muito importante para os peixes, que é a qualidade de água. E essa renovação sendo pequena vai alterar a questão de amônia, vários outros parâmetros ali que são prejudiciais nos animais. Aí cai naquela mesmo desequilíbrio do ambiente patógeno e o peixe, né? Então, o primordial aqui que a gente está falando sempre é na qualidade da água, né? O produtor ele tem que estar prestando atenção na qualidade da água, no manejo, no cuidado para o peixe conseguir se desenvolver e passar por essa fase de clima, de alternância de clima, de uma maneira mais tranquila possível, né? Isso mesmo. E sempre planejar, prever. Se existem fenômenos extremos a cada dia mais sendo frequentes, a gente já tem que se antecipar e prever. Vou utilizar uma densidade menor porque esse fenômeno está previsto para acontecer, pode ser uma alternativa. Ou já estou tendo colapso, eu vou despescar uma parte do meu tanque para diminuir a densidade, para proporcionar esse bem-estar para o peixe, é outro ponto. Então, tem que planejar e estar sempre de olho na previsão do tempo, porque condições extremas estão cada dia mais na nossa realidade. Joia. Eu queria voltar aqui, relembrar, para a gente exemplificar como o impacto climático ele pode afetar uma produção, né? Teve o caso do Chile, alguns anos atrás, que teve uma grande perda na produção do salmão. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi, o que aconteceu, o que ocasionou essa perda na produção deles de salmão. Isso, é o que eles chamam de maré vermelha, né? Existem alguns fatores que estimulam o que a gente chama de boom, né? Um aparecimento de algas, e essas algas com toxinas que vão proporcionar também algo muito ruim, né? As toxinas são prejudiciais aos peixes e ocasiona essa letalidade toda. Então, e mais uma vez, é o equilíbrio aí, né, da água com o ambiente, né? Algumas ondas, não só na maré vermelha do Chile, mas algumas ondas de calor proporcionam esses booms, esses aparecimentos em massa de algas, e as algas também, além desse caso de toxina, mas elas também competem com o oxigênio, no caso dos tanques, né? Então, é um fato que ocorreu e que pode vir a ocorrer, e também de desequilíbrio. É isso mesmo. Certo. Bom,
Há riscos também para o consumo humano, para a gente se acaba consumindo um peixe desse que está doente, no caso dessa criação no Chile que era feita no mar, né? Quais são os riscos que o ser humano corre por conta dessas doenças que o peixe pode acabar sendo ocasionado por conta dessas alternâncias? Há risco de vida, de morte, no caso, se a gente consumir um peixe desse, a gente tem que estar alerta, fica com medo, não fica? Como que é essa situação? Não, normalmente, quando existem os abates com frigoríficos, existem agências sanitárias em que para prever, né, que os animais doentes não podem ser abatidos para o consumo, né? O pescado, ele tem que ter uma sanidade para ser abatido para o consumo. Então, toxinas são, sim, ruins, né, para os seres do consumo humano, como outras doenças que são zoonóticas, né, que podem também nos acometer algumas bactérias, mas os estabelecimentos responsáveis estão qualificados e devem ser inspecionados para isso, para manter essa segurança alimentar para nós. Mas, como em qualquer outra atividade, na pecuária e outras atividades, animais doentes não devem ser consumidos. Nesse caso lá do Chile, me parece também que essa onda desse fenômeno do Mar Vermelho também acabou afetando mariscos, então é um pouco mais difícil, mais complicado a gente detectar, né, nessas espécies, nos crustáceos, em outras espécies além dos peixes, como é que é feita essa identificação? É mais difícil achar, detectar essas doenças nos crustáceos, em outros mariscos, enfim. Como é que fica essa fiscalização em cima dessas espécies? Pois é. Os oriundos de pesca extrativista é mais difícil realmente, porque muitas vezes eles não passam por esse estabelecimento que tem essa condição sanitária de inspeção, né? É um pouco mais complicado. Eu não sei, particularmente, eu desconheço como que é feito no Chile essa etapa desses animais que estão ali sujeitos na maré vermelha, mas eu acredito que eles estão existe o impedimento de consumo deles, mas as toxinas elas são também mais difíceis de ser detectadas, né? Elas teria que ser feito uma análise para detectar se existe ou não realmente a presença nos organismos, nos mariscos, entre outros. Mas o posicionamento sempre é evitar, quando isso ocorrer, evitar o consumo. Então, certo. Não é o caso aqui, então, da nossa costa brasileira. A gente não tem relatos, pelo menos que eu lembre, que tenha ocorrido algum tipo de problema desse tipo, né? Não existe mesmo. Ainda bem, né? Porque realmente é uma perda muito grande desses animais. Toda a perda massiva é bem impactante. Então, nós não temos relato realmente. E sempre objetivando mesmo o equilíbrio e a produção consciente, pensando na sustentabilidade. Isso tudo vai favorecer que as produções não tenham esses episódios, né? Respeitando o ambiente sempre e as condições que ele proporciona para nós é sempre melhor, porque com certeza o futuro está mais garantido. Boas notícias. Então, Tarsila, de uma maneira geral, a regra é, então, para o piscicultor, é sempre se planejar para evitar por esses tipos de problemas, não é isso? Isso mesmo, a prevenção é a chave do sucesso. A prevenção e o planejamento, as duas, se você planeja e previne, é sempre mais tranquilo, porque depois que acomete na piscicultura, então é mais difícil de controlar. Olha, bom, o efeito Laninha, a gente está passando por ele, o fenômeno, perdão, Laninha, a gente está passando por ele. A previsão é de que vá até agosto, né? Então, os piscicultores devem estar atentos até meados de agosto, depois disso deve dar uma amenizada. Você quer deixar um recado final para a gente encerrar? Quais são os cuidados, o manejo aqui, frisar, para que a gente não passe por perdas tão grandes como foi o caso do Chile alguns anos atrás? Isso. Sempre, então, olhar a previsão do tempo e lidar com ela como meio de planejamento de manejos, planejamento de condutas,
sempre cuidar muito bem da qualidade da água, pensando em densidade, alimentação. Isso tudo faz muito bem você manter e proporcionar aos animais um bem-estar para que ele possa estar bem e não sofra tanto com essas variações que são ocasionadas aí por fenômenos como laninha, né, com frios intensos, geadas, enfim. Os peixes mais saudáveis, eles vão enfrentar tudo isso com um pouco mais de tranquilidade. E aí a produção tem mais chance de ter sucesso. Tarsila, eu queria te agradecer a sua presença aqui, muito esclarecedor. Espero que os piscicultores aí prestem atenção para a gente evitar e continuar com as nossas exportações aí, já que a gente teve um aumento, né, nesse primeiro trimestre aí, em 119%. Então, para a gente manter essas boas taxas de vendas das exportações, que a gente não passe por esses problemas. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo encontro. Eu que agradeço, Felipe. Obrigada. Obrigado. Bom, eu quero agradecer também você de casa por essa companhia e a gente fica por aqui e até a próxima semana.